Neste exato momento, bilhões de pessoas estão olhando para a mesma torre. Você não consegue vê-la da sua janela. Ela não é feita de pedra, não toca as nuvens. E mesmo assim, já alcançou praticamente todos os seres humanos vivos. A cada segundo, novos blocos são adicionados. Vídeos, tweets, comentários, gritos digitais atravessando o planeta inteiro ao mesmo tempo. E o mais estranho é que a Bíblia talvez já tivesse contado essa história milhares de anos antes da internet existir. A Torre de Babel parece simples quando você lê pela primeira vez. Após o dilúvio, a humanidade decide construir uma torre cujo topo chegasse aos céus. Eles queriam um nome, queriam unidade. Então Deus desce, confunde suas línguas e os espalha pela terra. Fim da história. Mas talvez essa nunca tenha sido uma história sobre arquitetura. Talvez Babel fosse um aviso psicológico sobre o que acontece quando os seres humanos conseguem se conectar rápido demais, sem estarem prontos para isso. Pense na internet por um instante. Nunca houve um momento na história em que tantas pessoas puderam falar ao mesmo tempo. Antes, suas ideias morriam dentro da sua aldeia. Hoje, um pensamento atravessa oceanos em segundos. Você acorda e imediatamente entra em contato com milhares de vozes. Pessoas brigando, pessoas vendendo felicidade, pessoas fingindo perfeição, pessoas tentando desesperadamente serem vistas. É como se toda a humanidade estivesse presa numa praça gigantesca, gritando sem parar. O texto bíblico diz algo curioso antes da construção começar. Toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. Isso parece bonito à primeira vista, unidade total. Mas psicólogos modernos sabem que quando grupos humanos começam a pensar exatamente da mesma forma, algo perigoso acontece. Individualidade desaparece. Questionamentos desaparecem. E surge o que chamamos de mente coletiva. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch fez um experimento simples. Colocou pessoas numa sala e pediu que comparassem linhas de tamanhos diferentes. A resposta correta era óbvia, mas quando todos ao redor davam a resposta errada propositalmente, a maioria das pessoas começava a negar a própria visão para concordar com o grupo. Elas sabiam que estavam erradas, mas preferiam pertencer do que pensar sozinhas. Agora imagine isso amplificado por bilhões de pessoas conectadas 24 horas por dia. Não por um experimento de laboratório, mas por algoritmos projetados especificamente para explorar esse instinto. A internet prometia nos tornar mais inteligentes, mas algo estranho aconteceu no caminho. Quanto mais conectados ficamos, mais confusos parecemos. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca estivemos tão perdidos. Seu cérebro não foi construído para ouvir milhares de pessoas ao mesmo tempo. Durante quase toda a história humana, você conhecia no máximo algumas dezenas de rostos. Hoje, tenta sobreviver dentro de uma multidão digital infinita. E aqui, Babel começa a ficar perturbadora. Porque talvez o castigo não tenha sido a confusão das línguas. Talvez a confusão já fosse o problema desde o início. A torre simbolizava algo mais profundo. A tentativa humana de alcançar a grandeza coletiva sem maturidade psicológica para suportá-la. A hiperconexão não criou unidade, criou tribalismo. Pequenas torres dentro da grande torre. Grupos brigando para provar quem possui a verdade absoluta. E quanto mais as pessoas falam, menos parecem se entender. Mas o detalhe mais sombrio dessa história não é o caos, é o silêncio que desapareceu. Pense nisso. Durante milênios, o ser humano conviveu com o silêncio como parte natural da existência. O silêncio era onde o pensamento acontecia, onde as perguntas importantes surgiam, onde as pessoas se encontravam consigo mesmas. Hoje, o silêncio virou ameaça. Você pega o celular automaticamente nos poucos segundos de pausa. No elevador, na fila, antes de dormir. Não porque é algo urgente, mas porque ficar sozinho com os próprios pensamentos se tornou insuportável. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Babel. Não a confusão de línguas, mas a incapacidade humana de suportar o próprio silêncio. Porque uma mente que não consegue ficar em silêncio é uma mente que perdeu acesso a si mesma. E uma civilização inteira de mentes assim é uma torre construída sobre vazio. O mais curioso é que a Bíblia nunca diz que Deus destruiu a torre. O texto apenas diz que as pessoas foram espalhadas e deixaram de construir.
Como se o verdadeiro colapso não fosse físico, mas psicológico. A estrutura caiu primeiro dentro da mente humana. Estudos mostram que o uso extremo de redes sociais está ligado ao aumento de ansiedade, depressão e sensação de isolamento. O paradoxo é brutal. Estamos mais conectados do que qualquer geração anterior, e muitos nunca se sentiram tão sozinhos. Porque conexão não é a mesma coisa que presença. Curtidas não substituem pertencimento. E algoritmos não conseguem preencher vazio existencial. Os antigos olhavam para o céu em silêncio. Nós olhamos para telas brilhando no escuro. Eles temiam os deuses. Nós tememos notificações ignoradas. A Torre de Babel não era uma história sobre linguagem. Era uma história sobre o que acontece quando tecnologia evolui mais rápido do que consciência. Quando os seres humanos conseguem alcançar o mundo inteiro antes de aprenderem a lidar consigo mesmos. E enquanto você fecha este vídeo, bilhões de pessoas continuarão construindo essa torre invisível. Comentando, discutindo, tentando desesperadamente serem ouvidas em meio ao ruído coletivo da humanidade. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Se toda civilização constrói sua própria Babel, será que a internet é o topo da torre ou apenas o começo dela?